Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo que eu soltei pra vocês, né? E hoje eu vim trazer a segunda parte de como eu elaborei meu plano de parto. Eu espero realmente que vocês estejam gostando, né? Já tenho iniciado o plano de parto de vocês, né? Quem não iniciou ainda, pelo menos já tenha pesquisado sobre algum dos assuntos que a gente conversou no vídeo anterior. E hoje eu vim concluir, né, os dois últimos pontos que ficaram pendentes, né? No vídeo anterior a gente havia falado sobre o acompanhante, havia falado sobre o período de pródromos, né, ou fase latente, fase ativa e fase expulsiva. E ficou pra gente comentar agora, né? E hoje, né, ficou pra gente conversar sobre os cuidados com o bebê, o que é que eu coloquei que eu desejo dentro do meu plano de parto que seja feito mediante esses cuidados. E se por acaso, né, houver alguma intervenção, né, houver algum tipo de emergência, enfim, que seja necessária a intervenção cirúrgica, né, da cesariana, eu também coloquei, né, essa parte voltada para a cesárea, se caso ela chegar a acontecer. Esse vídeo de hoje ele vai ser menor do que o anterior, porque como ficou só duas partezinhas pequenas pra gente conversar, então vai ser bem rápido que a gente vai falar aqui das coisas principais que eu coloquei. Em relação aos cuidados com o bebê, um dos pontos que eu achei fundamental aqui foi colocar sobre a aspiração. Gente, existem 3 tipos de aspiração que podem ser realizadas nos bebezinhos assim que eles nascem. Hoje em dia já é algo que não é, né, tão recorrente, não é mais tão visto como antigamente era, uma coisa que nasceu tem que aspirar os bebês. Então eu já coloquei aqui que a aspiração nasal, gástrica e retal eu não vou permitir caso o meu bebê não tenha necessidade. Então passou por um parto normal, tá respirando direitinho, já liberou aquele cocôzinho ali inicial, ou então se não, já a gente vai falar sobre isso. Ou então se ele não liberou, esperar aquelas horinhas que a gente espera, de 24 a 48 horas, certo? Não quero fazer a aspiração, não permito que faça aspiração. Porque se tá tudo bem, se nós adultos, quando passamos por um tipo de aspiração, quando introduz alguma cânula ou algum tipo de sonda nasal, enfim, gástrica, a gente já fica, né? Imagina um bebezinho que acabou de nascer. Então esse aqui foi um ponto que eu coloquei como fundamental aqui dentro do meu plano de... Não sei se vocês sabem, mas as sondas, elas nem são mais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, né? A OMS. Nem a sonda aérea, nem a nasal, gástrica, né? E também, principalmente, a retal. Só se realmente for de extrema necessidade, né? Então, assim, em relação a excesso de secreção nasal, se por acaso meu bebezinho ele apresentar esse excesso de secreção nasal, aí sim, tudo bem. Permita a intervenção do pediatra para estar fazendo esse tipo de intervenção no bebê e tudo mais. Se ele também liberar, né, se perceber que durante o trabalho de parto, enfim, em algum momento eu tive a liberação de mecônio. Para quem não sabe, mecônio são as primeiras eliminações do bebê, as primeiras fezes do bebê, o cocôzinho ele vem mais esverdeado. Então esse líquido meconial ele pode ter sido, né, deglutido pelo bebê, então por essa razão é permitido sim fazer a aspiração, não é considerado uma violência obstétrica, nem uma violência neonatal no caso, né? E se perceber, né, que eu vou passar, se Deus quiser der tudo certo, 24 horas na maternidade, se nessas 24 horas meu bebê ele não liberar o mecônio, né, que teoricamente seria as primeiras eliminações, ele não liberou na hora do parto, mas também não liberou nas primeiras 24 horas. Aí a gente vê se há necessidade de fazer a aspiração retal, né? Porque pode ser realmente algum problema intestinal, alguma coisa do tipo, né, que esteja ligada aí ao bebezinho. Então foram os 3 tipos de aspiração que eu falei que não era permitido para mim, né, que eu não desejaria que fosse feito no bebê, se por acaso tivesse tudo bem. Outro ponto que eu coloquei aqui no meu plano de parto foi sobre o nitrato de prata. O nitrato de prata, gente, ele é um colírio, tá, de uso tópico. Algumas mamães já devem ter ouvido falar, algumas não, né, mas eu vou explicar. Esse colírio, ele é colocado nos olhinhos do bebê assim que eles nascem, certo? Só que a recomendação,
né, principalmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que esse colírio ele só seja colocado para mulheres que tiveram parto vaginal e que não apresentaram, né, o SWAB ou cultura, né, de Streptococcus beta, né, do grupo beta hemolítico, né, que é uma pesquisa que a gente faz no último trimestre de gestação, entre 35 e 39 semanas, dentro dessa idade gestacional, para verificar se a mulher ela tem ou não tem gonorreia ou clamídia, certo? Então, gente, o nitrato de prata ele não é mais utilizado, principalmente em unidades particulares, né? Geralmente, quando é no SUS, eles ainda podem fazer o uso, né, desse tipo de colírio tópico, porém não é recomendado mesmo. É como eu falei, a quarta opção de tratamento, né, a mais viável é a iodopovidona, que é a 2,5% que é utilizada. Fora ela, tem a eritromicina a 0,5% e a tetraciclina a 1%. Então são essas três, né, medicações, né, são os três colírios de uso tópico que são mais indicados antes mesmo do uso do nitrato de prata. Então ele ficou como quarta opção viável aí para o tratamento. Mas é como eu falei, eu só vou permitir, porque eu ainda não recebi o resultado do meu exame da cultura bacteriana, que é esse que eu falei, que é um examezinho que muitas mãezinhas conhecem como exame do cotonete, né, que é aquele examezinho incômodo que a gente precisa fazer sem asseio e tudo mais. Então é isso. E por último, o último ponto que eu coloquei aqui, né, foi sobre a vitamina K, né? A vitamina K é algo que é muito discutido, principalmente nos grupos de mães, né, esses grupos de pré-natal que algumas mãezinhas participam, né, enfim, esses vários que existem na internet, que algumas batem o pé dizendo que se trata de uma violência neonatal. Assim, eu particularmente não considero uma violência neonatal, né, eu acredito que a única justificativa que elas utilizem, né, até para poder considerar isso como uma violência seja a via de administração, que é intramuscular no bebê, né? Mas já existem também a administração de vitamina K por via oral, mas é um tratamento que é mais prolongado. Então tem que se realmente existir a vontade da mãe de fazer esse tratamento, né? De estar fazendo a aplicação e tudo mais, né? Mas assim, em relação à vitamina K, na maternidade que eu vou, elas disponibilizam, né, essa aplicação, elas fazem essa aplicação no recém-nascido. E na minha opinião é fundamental que essa aplicação seja feita. E a vitamina K é essencial, fundamental no controle de coagulação, né, neonatal, ou seja, vai controlar a coagulação sanguínea do bebê, evitando que o bebê tenha problemas com hemorragia, principalmente, com sangramentos, né? Então a vitamina K ela acaba se tornando essencial. A única coisa que eu coloquei até aqui, botei até entre parênteses, foi que eu aceito a administração da vitamina K, porém que de preferência seja durante a amamentação do meu bebê. Quando ele estiver no meu braço, né, no colo, e eu estiver dando de mamar, aí aproveita que ele tá lá mamando intertido e tudo mais, vem, pum, faz a aplicação. Porque acaba que não sendo uma coisa tão assim, né, invasiva. E eu coloquei aqui um tópico exclusivo falando só sobre o primeiro banho do bebê. Que assim, algo. Isso aqui é algo muito meu, tá? Muito pessoal. É algo que é uma coisa que é particular realmente, né? Que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, né, e recomenda que não é indicado que esse banho ele seja dado nas primeiras 24 horas do bebê, até 48 horas. E tem mães que passam já até 10 dias sem dar banho no bebê, né? Então, assim, isso é muito pessoal mesmo, mas eu vou dizer aqui o que eu coloquei, né? Dentro da maternidade que eu vou, ele já tem como pré-estabelecido que eles não dão esse primeiro banho com menos de 6 horas de vida, então só a partir de 6 horas que eles dão esse banho. Mas eu, particularmente, só quero dar o banho do meu bebê na minha casa, quando eu estiver aqui em casa, né? Então, assim, esse banhozinho eu quero dar. E dentro da maternidade, não quero que isso seja feito. Tanto é que na malinha dele eu nem coloquei sabonete, certo? Então, assim, isso é algo muito pessoal, tá, gente? Por que que eu não quero fazer isso? Porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse banho não seja feito, devido aos inúmeros benefícios que o vernix caseoso traz ao bebê, né? O bebezinho, ele tava ali 9 meses dentro da barriga, dentro do líquido amniótico, né? Protegido, aí você tira ele de lá da sua barriga, ele nasce.
E aí você já vem com um sabonetezinho daquele agressivo, que tem produto químico, tira a proteção da pele do bebê, né? Então, assim, é uma coisa que é muito pessoal, tá? Então, assim, tem mulher que quer dar banho? Tem. Tem mulher que nem pega no bebê antes dele tomar banho? Tem. Como eu falei, eu não estou aqui pra julgar ninguém, é algo que é muito relativo, mas eu não quero dar. Aí deve ter muita gente assim se perguntando, né? Vale, ela vai pegar no bebê todo sujinho? Gente, eles tiram, eles passam as compressazinhas, tá? Pra tirar, assim, aquela parte mais grosseira e tudo do verniz. Mas não tem problema, veio da gente, tá? É tudo nosso aquilo ali. Então, assim, por mim tá tudo tranquilo, não tenho nenhum problema com isso. Então, essas foram as coisas principais que eu coloquei sobre os cuidados com o bebê, que eu acho fundamental. E por último, né? É o tema, né, mais esperado por muitas mães, né? Eu sempre tive vontade de ter parto normal, sempre tive desejo de ter parto normal, desde antes de eu engravidar, até porque, né, como eu trabalho na área, eu sou também defensora do parto normal, então, assim, eu não poderia pensar diferente, é algo realmente que tá ligado ao que eu acredito, então, nada melhor do que eu passar por um parto normal, ou tentar passar por um parto normal. Lógico, porque ninguém sabe como é que vai transcorrer esse período, né? Então, assim, é algo que realmente eu batalho e venho batalhar da minha gestação inteira para que ocorra tudo bem, né? E que o resultado de tudo isso seja realmente o parto normal de sucesso e humanizado. Ah, Jéssica, mas vai que tem alguma intervenção? Ninguém sabe, realmente ninguém sabe. Eu não sei, os médicos que vão estar lá não vão saber, só vão saber na hora. Enfim, é uma coisa realmente que é muito inesperado. Parto, como nós mesmos, né, enfermeiras falando, é caixinha de surpresa. Então a gente só sabe no dia e na hora que a gente estiver lá vivenciando esse momento. Então assim, eu coloquei sim, né, também um tópicozinho só relacionado sobre a cesárea, né, se tiver alguma intervenção que seja necessário realizar a cesárea intraparto. Então eu vou falar pra vocês o que foi que eu coloquei aqui, que é possível sim, hoje em dia, se ter uma cesárea humanizada, tá? Então, assim, não é balela, não é coisa de outro mundo, não é algo que é utopia. É possível, só basta ter um pouco de boa vontade, né? Um pouquinho de tempo também, que isso é necessário para tudo hoje em dia, para poder realmente, pelo menos aquele mínimo, ser feito. Então, gente, uma das coisas que eu coloquei aqui foi baixar o campo cirúrgico, né? Na hora do nascimento do bebê. Já terminou de fazer a cirurgia, já abriu ali as 7 camadas da pele que são seccionadas, que são abertas, né? Que a gente sabe que é assim que funciona. Baixar ali o campo, né, cirúrgico para eu poder ver o meu bebê, deixar ele um pouquinho mais perto de mim, tudo mais, até para o pai dele também poder ver, né, o bebê. Então, assim, é uma coisa que eu acho que não é nada de outro mundo, que dá para ser feito. A segunda coisa foi a secção do cordão umbilical tardiamente. Como assim, Jéssica, tardiamente? Porque assim, o ideal é que pare de pulsar, né? Mas como se trata de uma cirurgia, que espere pelo menos um minutinho, né? Pra ver se realmente ainda flui aquela oxigenação pro bebê ainda da placenta e tudo mais. Então foi uma coisa que eu também coloquei como um tópico bem válido e importante, né? Pra quem gostaria de saber, é possível esperar? É possível sim, só não pode esperar o mesmo tanto de um parto normal. Poder até pode, mas por se tratar de um centro cirúrgico, acaba que ficando mais dificultoso e tudo. Colocar no meu colo para ver o contato imediato, pele a pele, assim que ele nascer. E até também para eu poder estimular um pouco a amamentação, né? Que a gente sabe que isso também é importante. Uma das coisas que eu coloquei, que foi esse estímulo à amamentação dentro do centro cirúrgico, né? Porque a Golden Hour, que é a hora de ouro, a hora dourada, né? Como muita gente fala aí, é super importante para estabelecer o vínculo mãe-bebê e também facilitar essa produção a mais de ocitocina, né, para o corpo ele começar a produzir também mais prolactina, para que eu não tenha dificuldade, né, na produção de leite materno. Então, assim, foi uma coisa que eu também coloquei como um tópico importante aqui dentro dessa parte de cesárea. Coloquei também, se possível, desligar algumas luzes, né, se não todas, mas algumas, para deixar o quarto, né, mais na penumbra. Até porque você imagina que o bebê ele tava ali dentro da barriga e ele saiu de surpresa mesmo, porque a cesárea ele é tirado, né, do seu ventre. Então, assim, para não ser algo tão desconfortável, a luminosidade de um centro cirúrgico a gente sabe que também é muito alta, né, muito forte. Então acaba que agredindo também as mucosas oculares do bebê, e até pra gente que é adulto é ruim, imagine com uma criança. E recém-nascida, né? E coloquei também um adendozinho aqui sobre a temperatura do ambiente que a gente vai estar, que no caso, centro cirúrgico.
A gente sabe que essas salas de centro cirúrgico, elas são muito congelantes, né? Elas são muito geladas. Então também coloquei, se possível, para aumentar um pouco a temperatura do ar-condicionado. Claro, gente, que assim, eu termino aqui, eu encerro aqui essa parte de cirurgia, essa parte de tópicos da cesárea. Mas eu queria deixar pra vocês aqui uma informação importante, tá? Então, gente, o que eu queria deixar pra vocês é sobre conhecimento, tá? Conhecimento, gente, é poder. Conhecimento, hoje em dia, não é perdido, nunca é demais, mas não adianta de nada você ser detentora de conhecimento e não saber passar isso para as pessoas. Como assim? Ah, eu tenho conhecimento de tudo isso que eu tenho direito, que é possível ser feito comigo, mas na hora que eu vou cobrar, eu não sei cobrar isso, né? Então, assim, isso é uma coisa que cabe muito a nós, seres humanos, né? E isso agora eu tô falando como ser humano, não estou falando como profissional. É mais mesmo, assim, pra vida, quando a gente for pedir, né? Ou então quando a gente for falar de algo que é nosso, que é direito nosso, vamos também saber pedir, né? Eu tenho todas as razões, os motivos para cobrar isso aqui, né? Até porque eu sou da área, tô dentro e tudo, mas assim, eu coloquei assim, impossível, não sei se vocês perceberam, mas a maioria das coisas que eu coloquei aqui, eu coloquei se possível, se possível, se possível, porque primeiro, não sei como é que vai evoluir, né, o meu trabalho de parto. E segundo, porque quando a gente impõe muitas coisas, né, a gente acaba aqui não conseguindo nada. Então, assim, isso é algo que é muito importante para que a gente acabe não se frustrando também, ou então acabe que diminuindo aí as intervenções ou os estresses, aborrecimentos. Enfim, é um momento tão único, acho que é um momento tão prazeroso na vida de uma mulher, o parto, que coisas mínimas, como tipo um exigir, um cobrar e não ser bem interpretado, pode gerar alguns problemas e gerar transtornos, né? E aí acaba que aquele momento que era para ser mágico, acaba que se tornando um momento, né, ali de chateação, um momento de estresse, enfim. Então, assim, é mais uma dica que eu deixo pra vocês. E sobre o plano de parto, o que eu queria passar pra vocês era isso. Eu não passei aqui as informações pra vocês, né, pra ninguém fazer cópias do meu plano de parto, não, tanto é que eu nem mostrei e nem deixei aí o link do meu plano de parto pra vocês, certo? Mas mais pra mostrar, identificar quais os principais tópicos, né, que a gente aborda dentro de um plano de parto, e para quem não conhecia, conhecer que existe esse documento e saber que ele é muito útil e que ele é necessário. Então, assim, conversem, né? Mais uma vez aqui ressaltando a importância do pré-natal. Tenho como se o parto fosse uma escalada, uma montanha, e que para você escalar essa montanha você precisa de uma bagagem, você precisa de uma mala. E essa mala você constrói durante o seu pré-natal. Então, assim, o pré-natal é fundamental, né, dentro da gestação, dentro do ciclo gestacional na vida da mulher. Então não deixe de consultar o médico, a enfermeira que faz o pré-natal de vocês. Tirem todas as dúvidas possíveis. Quando tiver já com o plano de parto elaborado, leve para a equipe analisar, para ela conversar com vocês, tire as dúvidas, que pode ter certeza que vai ser um documento de sucesso, né, que vocês vão utilizar, e se tudo der certo, o parto de vocês também vai ser um sucesso e correndo tudo como vocês planejaram, assim como a gente planejou, né, a gestação de parto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, era isso que eu queria passar pra vocês, né? Vai ter mais conteúdo, sim, já estou fazendo alguns vídeos pra passar pra vocês. E quem gostou, né, deixa um curtir aí, por favor, pra ajudar a amiguinha, compartilha pra outra, se inscreve no canal, porque vocês se inscrevendo, toda vez que tiver vídeo novo, já aparece pra vocês que o vídeo foi lançado e já me ajuda também, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima.